Olá, apaixonados por empreendedorismo e histórias inspiradoras. Estamos começando a segunda edição do Talk Solve. Prazer, meu nome é Robson. Eu sou o Fernando, e se você gosta desse conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Hoje, nesse Talk Solve número 2, temos a presença de Jefferson, um canhotinho habilidoso, um cara que adora samba, e nosso querido parceiro de longa data aqui na Smart Solve. Vai começar... Talk Solve no ar! Bom, Jefferson, um grande prazer aí começar essa segunda edição do Talk Solve com você. Queremos contar um pouquinho sobre toda a sua trajetória aqui dentro da Smart Solve. Uma trajetória que durou até hoje 6 anos, mas a gente quer voltar um pouquinho antes, né? Saber como foi a sua vida no começo da sua carreira, outras experiências profissionais que você também teve e quais foram principalmente as dificuldades e como você levou isso de experiência positiva para os dias atuais. Pô, primeiro, tô feliz de estar aqui, de ser o segundo convidado de vocês, que eu tive a honra de participar e continuo participando, né, da Smart Solve, e vou continuar indo de longas datas como parceria. E, pô, eu tive aí uns passados, né, como na parte profissional, algumas histórias engraçadas, outras motivadoras que fizeram eu continuar e não desistir, que fez eu chegar até onde eu cheguei da Smart Solve, né? A gente vai falar muito ainda, mas... Eu lembro de uma passagem aqui que você comentou, uma fase difícil, que você testou ser ajudante de transporte. Pô, cara, isso aí é doido. Como foi isso, cara? Cara, isso aí foi numa época onde eu já tinha passado no meu primeiro emprego, que era como jovem aprendiz, acho que a maioria do... Oi? Você tinha quantos anos? Eu tinha, cara, essa linha do tempo, eu acho que eu tinha uns 18, por aí mais ou menos, 17 e 18. Eu já tinha tido meu primeiro emprego como jovem aprendiz. Ainda tava ali entre futebol e procurar as primeiras oportunidades. Ainda tava meio que nessa fase. Assim, mais ou menos, por conta que eu já tinha tido meu primeiro emprego, eu tava jogando, e aí no primeiro como jovem aprendiz eu já tinha meio que parado, desistido, entre aspas, né? A gente começa, acho que todo menino, né, sonha em jogar futebol, mas é muito difícil esse ramo. E aí veio essa passagem aí como ajudante de entregador, né? Que é o conhecido como caminhoneiro, né? Eu só não dirigia, mas eu fazia ajuda, né, de entregar os materiais. E olha que louco, eu não tenho um porte físico muito bom assim, né? E aí na época era no ramo de alimentício, congelados. Então imagina, eu com aquela carcaça, eu tinha que carregar, fazer umas entregas. Que por exemplo, uma das mercadorias era aquele carré. Pô. Carré muito pesado, 40 quilos cada um, 20 quilos. O seu porte físico era a capa do Batman. A capa do Batman. Hoje em dia tá um pouquinho melhor, então vamos melhorar isso aí. Mas então, pô, eu tive essa experiência que apesar da resenha, né, que era meu porte físico, era assim, um emprego que eu tive, cara, que foi bastante inspirador pra eu continuar. Porque não é um trabalho fácil. Eu acredito que quem trabalha com isso gosta, ou tá precisando ali no caso mesmo, que no caso era meu caso, eu tava precisando daquilo, tava desempregado e tal, falei, pô, era isso que era o que pintou na época, eu falei, vou fazer, né? E aí, assim, basicamente você acorda 3 da manhã, você tem que chegar muito antes, e aí você chega, você não sabe pra onde você vai. Você pega o seu itinerário lá, aí vamos supor, você pode fazer na Zona Norte, que é perto da minha casa. Fala, opa, vou chegar mais cedo, vou conseguir chegar em casa cedo. Ou senão você pode pegar pro litoral norte e ter que dormir fora, porque você não tem uma rotina. Caraca, então era bem puxado, bem puxado. E aí fez eu dar bastante valor a qualquer detalhe referente ao meu lado profissional. Eu falei, pô, o dia se eu conseguir uma outra coisa, em outro ramo, eu vou lembrar disso, pra com certeza dar valor ao que eu tenho no momento. E quando você olhava pra galera que trabalhava com você lá, e você via o pessoal já mega acostumado ali a fazer o carregamento, foi difícil você se adaptar? Quanto tempo você ficou fazendo esse trabalho até procurar outras oportunidades, né? Cara, e como isso também foi importante para que você pudesse ajudar em casa, porque sim. Pô, você é super novo ainda, né? Acredito que um dos motivos também deva ter sido ajudar a família, né? Exato. Assim, não foi muito duradouro, até porque era muito pesado mesmo, e na sequência eu consegui um outro trabalho onde era mais adequado pra mim, no caso, né? Eu acho que assim, eu admiro muito quem faz, e é o que fez eu admirar quem trabalha nessa parte. Mas assim, eu vi as outras pessoas e realmente, foi o que eu falei, gosta muito daquilo.
Então gosta de estar na estrada, gosta de... E assim, querendo ou não, tem um lado bom que você viaja muito, você conhece os lugares e tudo mais, mas o serviço em si é muito pesado. E isso, pô, me deu Acho que, pô, a primeira grande lição aqui do nosso Talk Solve de hoje é essa, né? Você que tá assistindo a gente, quem quer trabalhar, trabalha. Não existe trabalho bom ou ruim. Se você precisa trabalhar, precisa ajudar a família, está precisando de recursos, trabalho não falta e você vai conseguir ter essas experiências para depois ter outras oportunidades que você possa ter crescimento profissional. Acho que isso é o mais importante. E como foi o seu primeiro dia de trabalho? Pô, o primeiro dia foi engraçado, mano. Porque assim, na minha cabeça, eu tava o quê? Na minha família eu tenho no ramo todo mundo contador, né? A maioria, parte da minha mãe, a maioria contador. Então na minha cabeça era o quê? Social, camiseta já, né? Polo, tal, algum negócio assim. E aí, pô, vou começar um emprego, ajudante. Eu falei, pô, vou o quê? Vou de social, né? Já preciso, minha aparência precisa, né? Chegou lá, a primeira impressão que fica. Camisa de time era o mais arrumado, né? Pô, aí eu cheguei, aí imagina, eu magrelaço, engomadinho, primeiro dia de trabalho, aí tô lá, pô, entrei no caminhão, né, suando já, né, porque tava um calor do caramba. Aí, pô, vou pegar... Não, assim, tudo bem que passa uma impressão diferente. Imagina, a pessoa que tá, sei lá, no mercado vai receber uma mercadoria, fala, nossa, é diferente, né? Então eu via isso, tem esse lado também, só que, pô, não dá, pra quem tá carregando lá, tem que estar uma vestimenta mais à vontade pra conseguir carregar, né? E ter um porte físico. Levar melhor. Mas foi engraçado por conta disso. Mas assim, me deu bastante conhecimento de como trabalhar também. Por conta que era um dos primeiros, trabalho né? em equipe é bom, né? Não entendi. Pra trabalho em equipe é importante. Sim. E outra, assim, até pra você fazer o itinerário. Por mais que ele que vem, né, o itinerário certinho pra onde você deve ir, a otimização do tempo. Você precisa saber conhecer os lugares, ou você se adaptar para onde você está indo, para você otimizar o tempo, para você conseguir voltar para casa. Sim. Porque você pode ir fazer uma entrega onde, de repente, a última é lá no fundão do litoral e você não consegue voltar, você tem que fazer... Não, e assim, você super novo ainda, né? Normalmente, quando a gente é novo assim, é meio sem noção de geografia aí, para se situar bem, conseguir... retornar aí trajetória para casa. Bom, você teve uma outra experiência profissional também, pouco tempo, né? Aquela parte de adaptação, sendo atendente de uma loja de vendas. Sim. Conta aí como foi, em referente também à dificuldade que você teve. A gente sabe aqui que você tem pequeno problema, né? Um pequeno probleminha de audição. Detalhe, assim, né? detalhe. Então, as pessoas falam que como é que fala? Um adendo que eu tenho. Mas foi algo que acabou fazendo você adaptar outras formas aí, inclusive fazendo leitura labial. Para quem não sabe, eu estou fazendo exatamente isso agora. Ele está fazendo isso nesse momento, não tem retorno ali. Não tem retorno. E ele está fazendo exatamente legal. isso. Além disso, ele toca e toca muito ainda. Então, aí já engaja onde eu vou falar o porquê que aconteceu isso. É que assim, eu tenho esse pequeno problema, né, de audição, que é o detalhe, é charme. A pessoa fala que é charme já. É um charmezinho. É um charmezinho. Às vezes incomoda. Mas o pessoal tem que acostumar. Brincadeira. Eu comecei... na verdade, eu cresci no carnaval, né? E aí, por conta disso, eu sempre toquei. E um dos instrumentos que eu toco hoje em dia, que eu ainda toco, é o tamborim. Ele é o mais agudo da bateria. Então, imagina... A pessoa que tá ali durante anos tocando e tal, uma hora o ouvido não aguenta. Desde qual idade? Desde a barriga, né? Pô, desde a barriga praticamente. Nasci, já tava sambando e tocando meu pandeirinho. E aí, pô, aí eu tive uma pequena dificuldade também quando eu fui trabalhar nessa loja, que inclusive, por coincidência, ela fazia bastante serviço lá dentro. Ela era praticamente uma lan house, ela tinha chaveiro, tinha... fazer emissão da Cefaz, de Dari, porque assim, a prefeitura é de frente, ali no Tucuruvi, tem uma prefeitura de frente, então muita gente que não sabe fazer ia lá na loja e o rapaz, que era o dono, ele fazia. Era ele e um outro menino que cuidava das máquinas, né? Então eles faziam.
E aí eu comecei a aprender ali. Assim, como era um negócio mais difícil, ele ficou meio assim de me passar no começo, né? Por mais que eu já tivesse uma convivência com a parte contábil, por causa de que em casa minha mãe tem minha computadora, tinha meus tios e tudo mais, enfim, mas eu não sabia, né, fazer. E aí tinha bastante serviço disso. Porém, no atendimento, eu sempre fui bom, eu sempre fui vergonhoso. Mas como meu primeiro emprego, como já aprendi isso, foi em um laboratório com atendimento ao público, quando eu já tava quando eu já tava nessa loja, foi um pouco mais fácil de conviver e atender, né? Claro que na parte de escutar era um pouquinho difícil, mas depende da pessoa. Se a pessoa falou um pouco mais baixo, aí eu comecei a desenvolver o quê? A leitura labial, que eu tinha que recorrer. Eu falei, pô, não posso ficar vendido aqui também, né? Que a pessoa falar e não escutar e aí acaba perdendo o cliente. Você comentou de Lan House, né? E aí uma curiosidade que eu comecei a trabalhar com contabilidade antes e o Fernando trabalhou numa Lan House. Trabalhei numa Lan House. E eu fui até essa Lan House convencer ele que naquele dia ele tinha que se matricular num curso da SOS Computadores, porque no dia seguinte ele tinha que começar a trabalhar comigo como estagiário do escritório da Lua Contábil. Nessa época eu fazia educação física. Tava quase, sei lá, tava na metade do ano de educação física. Aí eu falei assim, cara, sai daí. Larga isso. Aí eu falei assim, e era a época que a Lan House bombava, né? Não, bombava. Aí eu falei assim, eu odeio matemática. Eu falei assim, eu odeio matemática, eu sou ruim. Se você fizer, até quando quer 5 mais 7, eu já vou travar aqui. Tipo, não sei. Aí eu falei assim, mas quem disse que é matemática? Mas assim, pra mim, contábil é matemática. A sua época foi de jogos ou era a época de Orkut, esses negócios? Os dois. Os dois? Tinha o CS, tinha Tibia, mas também tava bem forte o Orkut. E não tinha Facebook ainda. Ah, tá. O Facebook chegou bem depois. Aliás, falando em Tibia, mandar um abraço aqui pro Luan, que ele tá assistindo com certeza. Quem? O Luan. E ele é um jogador de Tibia até hoje. Até hoje? Tibia? Tibia, então? Pô, tá maluco. Era horrível. Meu bonequinho via morto. Aí os caras falaram assim, não, desisto. Eu gostava de jogar Gumball e CS. Eu também era ruim. Só levava o tiro na cabeça. Era horrível. E aí eu saí aí foi quando ele me chamou e falou assim, cara, vamos comigo. Aí eu fui, então... Vê que as histórias são interligadas, né? Algumas passagens da gente, fase inicial, são suas também. E eu acredito muito que todo mundo tem uma história difícil no começo de carreira para que possa ter oportunidades de conseguir. O mais importante é não desistir. Não desistir. E ir traçando... oportunidades, porque às vezes você se coloca numa posição de seguir um caminho, só que o mundo vai te colocando opções para você ir seguindo outras coisas. Porque você tem um leque de caminho para seguir, porque, por exemplo, eu comecei numa área de saúde. Inclusive caminho errado, né? Porque a gente vê muita gente que por oportunidade ou por falta de oportunidade acaba seguindo outros caminhos. Exatamente, e foi o que eu falei, eu comecei numa área da saúde, tinha nada a ver, aí passei para uma área de entrega de caminhoneiro, aí fui pra uma loja de atendente, aí depois que foi chegando assim, numa etapa que eu falei, opa, tô me encontrando aqui. É como falou o Steve Jobs, né? Falava, né, que ele faleceu. Você não consegue, você interliga os pontos olhando pra trás. Se você olhar pra frente, você não vai entender. Mas quando você para e olha pra trás, aconteceu, você fala, porra, faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas assim, você falar do Steve Jobs no presente, tá tudo certo, porque gênios, eles nunca morrem, não. Exato. Aí são pessoas que, nasceram pra ser diferente. Em falar em, assim, você falou da Lan House, tudo. E como foi? Eu sei que a Smart Solve não foi o primeiro. Eu sei que você trabalhou no outro escritório antes, na Contabiliza. Como foi essa experiência, ou melhor, sua primeira experiência no mundo contábil? Pô, como foi doido. Isso? Porque assim, eu comecei no escritório contábil, não foi nem dentro do escritório. Porque assim, acho que no começo de carreira até agora, sempre teve a parte de atendimento ao público. Sempre teve. E eu sempre fui muito envergonhado, doideira isso. Porque como foi assim, o começo tendo isso... Aí quando eu fui pro escritório de contabilidade, a minha proposta era o seguinte, era eu prospectar cliente na rua. Você era então assim, eu sempre fui da rua. Ou seja, sempre com o público, nossa, beleza, vai lá na rua, vender, atender. E cara, assim, mas assim, foi muito bom também, igual a parte de entrega, de estar na rua, ter esse contato. Por mais que na época eu não tinha tanto conhecimento assim na parte do escritório de contabilidade, nem das informações, como funcionava, como que era uma entrega de balanço, ou como funcionava o fiscal, enfim, não tinha essas informações. Era tipo aquele negócio, né? Você tem uma água e um sonho. E aí eu fui. E aquilo, né? O que não te desafia, não te transforma.
Então. É importante. Foi o que o Robson falou, é não desistir. Uhum. E na época eu falei, pô, é uma oportunidade, porque querendo ou não, eu sabia que eu poderia depois ingressar dentro do escritório de contabilidade. Mas eu tinha que mostrar alguma coisa. Uhum. Então eu comecei na rua prospectando. Então, o diferencial, o que era? Porque na época, não tinha, assim, não era tão... o marketing não era tão digital. Não tinha nada. Não tinha nada, né? Era só Isso era que mato, ano? só. Mais ou Era menos. só telefone, Isso era que e-mail... ano? Hã? Que ano era? Mais ou menos, você lembra? Que ano? 2020? Vixe, eu agora... Não. Não era antes, né? 2019? Não, antes ainda. Não, bem antes. 2017. 2017 2017. era bem bem Acho antigo. que devia ser ali 2016 pra 17 ainda. Porque a Smart Soul foi 2017, né? Sim. É verdade. Nossa, 2017, não tinha nada. Então, ó, 2016. Não, inclusive não tinha nada e ainda tinha aquela crença que o sindicato falou que o contador não podia se vender. Era Não bem existia isso aí. isso. Não podia nem fazer propaganda. Tinha algumas barreiras, né? Tipo, a Sim. questão da propaganda, que você não pode se vender. Questão de confiabilidade, porque o contador Exato. trabalha com confiabilidade. Imagina alguém bater na sua porta querendo Oferecendo. vender contabilidade. não quero. Cara, isso não se vende. Hoje em dia, a gente olhando para trás e pensando que foi, por exemplo, o Gleidson lá na Contabiliza startou esse trabalho, para a época era uma parada super inovadora, Sim. né? Tanto que eu tenho uma história muito interessante sobre isso, porque assim, começou nisso, né? Qual que era a ideia? Fazer um roteiro, da onde a gente passava e da onde a gente divulgava. A gente entregava o cartão do escritório, divulgava, né? Eu divulgava com o conhecimento que eu tinha, que era o básico. Eu peguei, né, o básico ali com ele, divulgava e deixava o cartão. E eu pegava de volta também o cartão. Porque aí eu tinha o contato, fazia a troca. Eu tinha um contato. E aí o que eu fazia? Era eu e um outro rapaz. Eu fazia essa parte e ele fazia a parte de roteiro. Ele adicionava esses números com nome, e-mail e tudo certinho e fazia a parte de contato. Então, se eu sentisse que a pessoa ficou interessada, eu passava pra ele e falava, ó, esse aqui, ó, grava com um verdinho, que esse aqui é um possível cliente. Então, assim, foi a parte prospectiva da empresa. A parte de estratégica montada para a época foi boa, porque não tinha nada. Bem organizada. O seu irmão ele sempre foi muito bom, assim, sabe? Nessas questões, né? Assim, sempre foi inovador, né? Sim. Visionário. Muito legal. E numa dessas de estar prospectando, eu tava ali pela região, acho que era do Jabaquara, Santa Cruz, por ali. Uhum. E aí eu entrei numa ótica. E fiz a mesma coisa que eu fazia normal, né? E aí a mulher gostou do meu marketing que eu tava fazendo ali. Uhum. E aí nisso ela falou assim, pô, você faz isso e tal, tudo mais, né? Eu tô procurando uma pessoa que fica aqui na porta, não sei o quê, mas pô, você vai até os lugares e faz... Aí eu falei assim, faço. Como é que funciona? Aí eu expliquei a mulher. Também, a mulher ofereceu pra eu fazer pra ela também. Você foi vender um serviço e aí eu consegui um outro serviço. Aí eu falei, pô, isso aí dá certo, hein, meu. Eu fiz até cartão pra, divulgar. Sério? Fiz. Só que aí, pô, é um trabalho, assim, muito gigante também, né? Só que aí você não tem que ter uma estrutura pra montar e tal. E aí, como já tava, virando, assim, muita coisa de marketing também, falei, pô, acho que não vai rolar. Até pra escalar, no começo você até consegue 1, 2 clientes. Sim. Depois você não consegue ter Você não consegue dar Porque conta. você tem que ir, você vai num lugar assim, ó, esse aqui é meu cartão, você vai no meu lugar, ó, esse aqui é o outro cartão. Você aí chega assim. Não, eu fazia o quê? Eu fazia assim, ó, esse aqui é do escritório de contabilidade, a gente tá com uma parceria também com uma... Aí eu já englobava um no outro ali, já né? vendia tudo, né? Já vendia tudo. E deixa eu te falar, me parece que na infância aí você não era um cara muito bom em matemática, né? Você não era muito bom? Não era muito bom em matemática, as notas eram bem ruinzinhas em matemática. Não. Mas seu tio, contador, chegava em casa, o que ele fazia ali com as tabuadas pra você? Vou fazer eu decorar. Assim, não era tão bom. Eu era um pouco displicente na escola. Mas assim, ó, eu era melhor em matemática, por mais que eu era mais ou menos. Mas pior mesmo eu era em história e geografia. Nossa, eu era ruim. Mas eu gostava de física e matemática. Aí meu tio chegava, né? E fazia eu decorar a tabuada. Porque minha mãe já tinha chegado nele e falado assim, ó, não tá. Porque assim, tinha uma. A gente morava no mesmo condomínio. E a gente jogava videogame praticamente toda noite. E aí era aquele negócio, né? Ó, se você não for bem na escola, você não vai jogar videogame. E Só aí isso. o seu tio não vai deixar. Só isso. Pô, e videogame na época era a sensação do momento, né? Bomba pet, 100% atualizado. Aliás, essa frase é até hoje. É né? até Se hoje. o trabalho tá bom ou não, é bomba, É bomba pet. pet. Inclusive tem que deixar registrado isso, o pessoal começar a usar ou se não saber. Quando você falar,
Porque, por exemplo, eu falo às vezes, aí só quem entende é o Isso, Robson, o O Fernando. pessoal ficar com cara de Fica, bomba ué, pet, não que dá, é mano. isso, bomba pet? Uma Mas é um atualizada. termo, É um termo pra falar que o trampo tá 100%. Boa. E aí você começou a trabalhar já dentro do escritório, depois dessa passagem na rua fazendo o trabalho de campo, né, de marketing, e aprender o que você faz hoje, que é a parte de legalização. Sim. Né? Essa época, se eu não estou enganado, a Contibis já estava expandindo negócios para o interior, Sim. estava tendo um volume de processos de legalização grande. E assim, explica para os nossos ouvintes o que é o processo, o que é o departamento de legalização. Tenho certeza que muita gente que está assistindo não faz a mínima ideia. Então, explica para eles Muita também. gente chama também de paralegal também, né? O paralegal. Explicar o sentido da palavra também, né? Porque muita gente fala o paralegal, ou societário, ou legalização, e aí, tipo, o que é? É assim, cada um tem um significado. Mas aí eu tive essa passagem de prospectar, e na sequência eu tive a oportunidade de entrar para dentro do escritório. Eu não entrei já pegando notebook, fazendo processo, nada. Primeira coisa que me deram, que assim, fui muito grato com isso, porque foi assim, me deram uma legislação inteira pra eu ler. Falou, isso aqui você tem que saber. Aí eu falei, entendi. Eu falei, não sei se eu quero mais não. Só que na época, até um fato curioso, eu tava assistindo uma série que é a Suits. Inclusive você já assistiu também. E fazia muito sentido, e eu gostava muito da série. Falei, cara, é isso, eu quero ser igual o Harvey Specter. Eu quero ser ele, então eu tenho que ler isso aqui, eu vou ler. Então eu comecei a... Tipo, ler numa noite, acorda gênio. Entendeu? Eu lia, assistia a série, falei, é isso mesmo. Aí assim, as palavras interligam muito uma na outra, de deferir, porque assim, agora eu vou explicar um pouco o que é a legalização do paralegal. Que aí tem essas palavras. O paralegal, o que é? Nada mais é que ele é um auxiliar da parte de advocacia. Então tem nada a ver, às vezes, com o que tá falando, mas também tem a ver por conta da legislação. Se você não souber em cima das leis, você não vai pra frente. E a legalização é a parte societária que trabalha a parte de alteração, abertura, encerramento de contrato de empresas. Mas também você precisa ter os dois lados de informação, porque engloba uma coisa só. Tanto que, para você ser uma parte de legalização ou trabalhar nessa área, ou você é especializado em advocacia, ou você é contador. É uma das duas, não tem pra onde fugir. Exato, ou é um ou é outro. É um ou outro. E aí foi onde eu dei o primeiro conhecimento ali do que era a legalização. Fiquei assim, durante acho que um mês inteiro, sem pegar no notebook. Eu só lia a legislação e eu ia pra órgão. Porque na época, é muito doido falar isso. Na época, 2016, lá atrás... Tinha que chegar na receita às tinha 3 que ir da em manhã, órgão por órgão. pegar a senha, ficar sentado lá. Senta lá. Sabe o que eu fazia quando era na junta? Eu pegava 4 senhas. Aí eu dormia. E aí Aqui você acordasse... eu pegava uma, dava 10 minutos, pegava outra, aí pegava outra, aí ia lá e dormia. Dá uma dormidinha, dá uma Aí eu olhava assim, tem qual senha? Se não tivesse passado, eu sempre dava pra... É uma técnica boa. Não funciona mais, né? Além disso... Na minha época eu pegava as 4 senhas, mas eu vendia 3. Você vendia? Vendia. Lógico, espera chegar mais gente. Eu sempre chegava alguém desesperado lá pra poder dar entrada no processo e as pessoas não tinham Eu nunca pensei nisso. Cara, mas isso eu aprendi com um rapaz que trabalhava com legalização quando eu era pivete ainda. E ele já chegava na rua lá. Ele fazia um salário a mais com isso. E ele falava assim, cara, eu vou todo dia cedo pra junta pra trabalho, pegar mais senhas pra vender as senhas. Depois a junta e a receita começou a travar que a pessoa só podia pegar uma senha. Só. Mas no começo não era assim. A junta demorou, na receita só podia pegar uma só. Hoje em dia não dá porque é agendado. Né? Agora agendado. Aí acabou. Mas então... Por que será, né, que é agendado hoje? Talvez pelo mesmo motivo que a inteligência artificial é toda fodida aqui no Brasil. Sim, tem esse caso também. Mas aí, fiquei durante um mês indo nos órgãos. E aí, nessa época, você tinha que ir órgão pra órgão, tal, não sei o quê. Fui conhecendo onde era. Aí até tinha a parte de órgãos que ajudava a fazer esses processos, que é o caso do Sescom, que fazia isso. Tinha um outro também que eu esqueci o nome agora também que eu ia. Era a parte de prefeitura. Tem a... Não vou lembrar o nome. Tem a associação comercial também. Também tinha. Então tinha vários lugares que aí a pessoa falou assim, aprende esses lugares primeiro pra você saber onde você vai.
Porque aí na hora que você pegar o processo, se não tiver aqui, pô, você já sabe onde você tem que ir, você já sabe onde você tem que registrar, enfim. E aí quando eu comecei a pegar o processo, eu vi que eu tinha, assim, foi tão bom que eu fiquei um mês só vendo, que aí quando eu peguei os processos pra fazer, pô, foi fácil. Parece que eu já fazia aquilo há muito tempo. É claro que no começo era muita informação na minha cabeça. Era legislação. E aí, assim. Detalhe, né? Então, era muito detalhe de clientes. Então, o que eu tinha mais dificuldade era de cadastro. Era coisa besta, né? Você cadastrar e errar o nome da pessoa. Tipo, pô, nome aqui e tal, não sei o quê. Errou o nome, errou o estado civil, errou o número do RG. Pô, eram umas coisinhas bestas, assim, mas é igual dirigir. Se você não estiver frequente fazendo, você não vai aprender. Então foi assim, batendo no martelo ali e tal. Mas assim, eu peguei muito fácil e muito rápido referente aos processos. E aí comecei a ter um certo destaque em questão disso, mas foi difícil. Nossa, no começo, o que eu trocava o 6 com 0 com 9 era absurdo. O 7 com 1, muito. Pô, às vezes... Pior que eu olhava e falava, mano, como é que eu coloquei esse número aqui? Não faz nem sentido. Não, é absurdo. Às vezes a gente tinha que fazer conferência, trabalhava na Luana, eu, o Robson e sua mãe lá. Puta, era um negócio gigante que eu tô somando aqui, ó. Pior que a tomada, você quer fazer rápido. Aí você fala assim, não tá. Aí você achava lá, tipo, às vezes era coisa de 1 centavo que você mudava porque você trocou... Exato. Mas é isso. Se você não fizer, se você não estiver fazendo na prática, você não aprende. Que nem hoje, depois também trabalhando na Smart Solve, era double check. Não vê só uma vez. Vê uma, depois que for protocolarizar, alguma coisa assim, vê de novo, anota, vê e tal. E aí assim você vai... Eu aprendi quando a gente trabalhou na consultoria, o Raul ele falava assim, ó, quando você tiver com esse, tipo, cansado, você faz. Levanta, vai fazer um xixi. Quando você voltar, você vai achar. Você vai achar. Só faz isso. É aquele famoso cafezinho, né? Toma um café, volta. Dá uma volta. Já dá pra você esparecer um pouquinho a mente, porque às vezes você fica fazendo muito trabalho repetido e o mesmo trabalho, pô, a sua mente cansa, dá uma né? bugada. Então você precisa, pô, esparecer um pouquinho. Eu, por exemplo, eu não tomava café. Eu sempre odiei café. A partir de um momento da minha carreira, o café pra mim virou água. Hoje ele é essencial para eu conseguir às vezes pensar num determinado tema com mais foco e dar essas paradas. Sim. Agora eu troquei pro Red Bull, né? Porque agora eu tô viciado no Red Bull. O coração tá aqui, ó. O coração tá aqui. Eu não tomo. Se eu tomar isso aí, eu fico muito ansioso. Eu já sou ansioso. Mas se eu tomar... talvez por isso eu seja só um pouquinho assim. Nada demais. O médico falou pra eu parar, mas... Toma um Red Bull e um chazinho de camomila. E aí, assim, lá nessa experiência, no primeiro escritório, por que você não continuou lá? Você comentou que talvez por uma questão de relacionamento, de conflito, né? Então, conta aí pra gente o que foi o divisor de águas pra você falar, pô, não dá mais pra mim e vou procurar alguma outra área. E eu lembro que no dia que você saiu, você teve uma proposta do mesmo escritório para ir para outro departamento. Sim. Que você já estava saturado daquela situação, que você preferiu não misturar as coisas mais. Pô, eu fiquei acho que 1 ano e algum tempo, 1 ano e alguns meses lá. E aí tava, pô, fluindo muito bem. Eu sempre fui muito bom de relacionamento com pessoas e tudo mais. Mas eu acho que tudo na vida tem que mostrar, tipo, alguma coisa que nem sempre você vai lidar com todo mundo bem, né? Exato. E tá tudo bem também. Sim. E foi passando com o tempo, e a pessoa, no caso, que era responsável na época, no caso, eu fui pra ajudar, por conta que ela tava muito atolada de serviço. E aí, só que, assim, é o que eu falei, por mais que eu tinha pegado os processos, tinha alguns erros. Mas, assim, eu tava ajudando ao máximo, entendeu? Eu tava ali, tava tirando muita coisa da pessoa que tava, no caso, como gestora ali, no caso. Só que isso foi fazendo com que a pessoa que estava sobrecarregada, eu fiquei sobrecarregado. Então eu tava com muito mais processo e tava dificultava mais ainda. Imagina, uma pessoa que tinha acabado de chegar, tava aprendendo como que era a área de legalização, né, um monte de coisa ali na cabeça. Pô, mais. Aí eu falei, cara, parece que eu tô aqui há 5 anos já e eu que sou o responsável. E aí acabei tendo uma divergência ali com a pessoa e tal. E aí, entramos de férias, aquele famoso recesso da empresa, e aí eu saí de férias falando assim, cara, não sei se é pra mim não, porque não tava dando e tal. Eu falei, pô, eu conversei em casa com a minha mãe, falei, pô,
não tá legal, tá meio estranho, não sei se eu vou ficar, né? Aí minha mãe sempre muito compreensiva comigo, quer sempre ver o filho bem, Sim, né? claro. Então, pô, se não for pra você, não fica, não vai ficar forçando algo que não tá dando certo, né? E aí foi isso que eu fiz. Eu, assim, literalmente, eu saí de férias. Quando eu voltei, eu já tinha a decisão na minha cabeça que eu não ia continuar. Eu não tinha nada pra depois, pra sair. Eu falei, pô, eu vou ficar vendaval. Mas eu prefiro muito estar bem comigo mesmo do que estar, às vezes, infeliz por conta de alguma implicância, alguma coisa assim. E aí foi o que eu fiz. Eu cheguei e aí pedi minhas contas. Aí eu falei, pô, não dá, tá, não sei o quê. Só que nisso, eu tinha um outro departamento, pô, que o pessoal sempre gostou de mim. Que era no caso de DP. E aí a pessoa falou, pô, vê se você não pode ficar aqui, a gente fica com você, tá, não sei o quê. Mas acabou que eu... Era a Eunice? Era nisso. Ah, que legal. Que hoje trabalha com a gente. Legal. E aí eu falei, pô, não rola, tá, não sei o quê, acho que vai ser melhor isso aí mesmo. E aí foi minha passagem que aconteceu aí. Eu aprendi muito mesmo. Foi daí que você veio pra Smart Solve. Foi, então, ainda não tinha chegado ainda a parte da Smart Solve. Demorou Acho que demorou um nessa... mêsinho, né? Não, acho que nessa época a gente... Não existia Smart Solve. Ainda é só um sonho ainda. O que... Acho que nem como isso sonho, ainda. porque... RR. Porque eu tinha pavor do Escritório. termo escritório de contabilidade, né? Escritório de contabilidade para mim sempre foi muito marginalizado. Eu vim de alguns escritórios de contabilidade em que os trabalhos, na minha opinião, sempre foram muito ruins de entrega e o cliente pagava por uma coisa que não era tão legal, que de fato não ajudava o empreendedor. Sim. E eu tive a experiência, o Fernando também, de a gente trabalhar numa empresa de consultoria e auditoria. Isso fez a virada de mentalidade. Eu não queria que, se eu tivesse um projeto para começar a empreender, que isso fosse escritório de contabilidade. Sim. Teria que ser Algo auditoria diferente. e consultoria. Sim. Tanto que o nome Smart Solve, ele vem seguido da palavra de auditoria e não de contabilidade, né? E nessa época eu ainda era diretor financeiro da editora Leia. Inclusive eu fiz a entrevista lá. No mesmo dia a gente fez o contato. Aí eu já tinha um CNPJ, o mesmo CNPJ que hoje é o CNPJ da Smart Solve, com o nome de RR Araújo. Ou seja, nessa época zero informação de Smart Solve. E o mercado editorial começa em queda livre, os grandes players do mercado entrando em RJ, e aí converso com o Fernando, ele tem ali alguns clientes, eu tinha alguns clientes também, porque como a gente trabalha desde muito cedo na área, é comum que as pessoas naquela primeira necessidade procurem alguém da sua confiança. Contabilidade é confiabilidade. Sim. Então, se as Você pessoas vai criando um laço. Se as pessoas têm esse laço, as pessoas vão procurando por você. Então foi isso que foi acontecendo com a gente. E a gente sentou e ficou decidindo ali pelo nome Smart Solve. E aí vem, né? Quando a gente decide de fato dar início ao projeto, você é o primeiro vingador. Né? Você é o primeiro funcionário ali da Smart Solve. O Capitão América da Smart Solve. E aí, não tinha nada, né? A gente tava em formação. Só tinha mato. Só tinha mato. Um mato, uma foice na mão desbravando o mundo. Desbravando o mundo. A gente começa o projeto da Smart Solve sem ninguém. Eu faço uma proposta para a editora Leia, para que a gente pudesse fazer a contabilidade deles. E aí sim, nesse segundo momento, eu incorporo a minha equipe da Leia para dentro da Smart Solve. Mas até então era só a gente continuando fazendo a abertura ali de alguns clientes. Desde aquele começo, sem a gente saber, mas a gente já era nichado. Eu lembro do primeiro processo ainda, que foi o processo do Anderi. O primeiro? Que foi a alteração, acho que de nome fantasia, alguma coisa assim. É verdade. Então você foi até o MAP, inclusive, pegar a assinatura dele, porque o processo era completamente diferente. Sim. E daí pra frente só histórias positivas de crescimento. Vou pedir pra você segurar um pouquinho em relação a contar como foi a sua trajetória ali de crescimento na Smart Solve, porque agora eu quero que você fale um pouquinho sobre coisas engraçadas que aconteceram na nossa... Dentro da Smart Solve? Já dentro falar da engraçado, Smart Solve. ó. Até que eu coloquei aqui, ó. Negocinho. Isso aqui é um objeto muito... Essa câmera te lembra alguma coisa? Claro que lembra. Isso aqui é um objeto muito... Como é que fala?
Entendeu? Pô, eu tenho uma história engraçada com isso aqui na Smart Solve, que já dentro da Smart Solve, já, sei lá quantos anos já tinha lá dentro, sei lá, uns 4. Acho que já tava no quarto ano ali, que a gente já tava 2020, no Santo Amaro ali. sim. E aí, Socorro. E aí, pô, um dia eu tava indo, acho que foi um pouco depois da pandemia, eu tava terminando, entre aspas, a Acho que pandemia. a gente tava no processo, No aí processo de, ali de pandemia. liberar máscaras. E aí, um dia X eu fui pro escritório e tal, como sempre. Aí cheguei no escritório, tava bem assim, ó. Cheguei no escritório, tava assim. E aí o nosso outro colaborador, o André, tava sentado. E aí eu fui sentar na mesa com ele, né? Cumprimentei o pessoal, tal, não sei o quê. E aí sentei na mesa e falei, nossa, esse negócio aqui tá parecendo aqueles negócios, né? Que você tem que bater aqui, ó, e bater o ponto, tal, não sei o quê. Aí deixei lá e abri meu notebook, tal, não sei o quê. Eu olhei pro negócio de novo assim. Aí eu falei, aí deu risada e tal, né? Falei, nossa, é verdade, né? Aí eu falei, sem te enganar, pessoal, porque não tinha chegado todo mundo ainda, né? Chegado só algumas pessoas. Vamos falar que isso aqui é agora novo ponto, o Robson tá implementando agora, que é pra bater ponto. E é facial, agora é novo modelo. Que até então não tinha isso, né? Não, ainda não sabia. Ele não tinha chegado ainda. E aí eu falei, não, agora novo modelo. E aí deixei aqui, né? Aí beleza, eu tava de costas pra porta de entrada. Aí entrou o primeira vítima, né? Aí entrou, aí passou. Já tava esperando o primeiro chegar. Aí entrou o primeiro, e aí, bom dia, você falou, opa, para aqui rapidinho aqui, só pra fazer o cadastro aqui. Cadastro? Aí eu falei, então, o Robson não avisou, tal, avisou só pra gente aqui, ele já vai chegar aí. E aí vai estar falando com todo mundo. Precisa bater aqui o rosto aqui, fazer o cadastro. O André tá com o notebook Então sem ali. fio tudo. Sem fio, não tinha nada. Era isso aqui, Aí eu falei, não é possível que a pessoa vai cair, né? Eu achei que já ia se ligar, falar, zoeiro e tal, e acabou. E aí não, né? O primeiro veio, então beleza. E aí ficou com a cara assim, eu assim, né? Louco pra rir. Aí o primeiro foi, enganamos, e aí o pessoal saiu, né? Ele saiu, eu e o André rachando o bico. Aí entra esse aqui, né? Aí entrou o Robson, aí eu falei, vou enganar, né? Mas vai acabar a resenha aqui. Aí, pô, fiz com ele, ele tipo, deu risada, não sei o quê, aí ele sentou na mesa que a gente tava. Aí ele falou, vamos fazer, vou filmar. Aí tipo, eu falei, não é possível. Aí a gente tem um vídeo do pessoal entrando e fazendo um cadastro numa câmera dessa, que tipo, não tem nada a ver. Detalhe, né? As pessoas ainda faziam mais de uma vez, porque a gente chamava e falava assim, deu erro lá no seu reconhecimento facial, volta que precisa fazer de novo. E a pessoa ficou ali metade do dia fazendo um reconhecimento facial de uma coisa que nunca existiu. Pô, tinha que ter uma gracinha, né, pai? Pra gerar o entretenimento pra empresa. Eu acho que é isso também que move pra caramba o pessoal do... Às vezes passa do limite, né? Às vezes. Com o WhatsApp, né? Então. Esse entretenimento às vezes... Às vezes vender uma geladeira pode colocar as pessoas numa fria. Pode colocar numa fria. É que é assim, né? Eu já tinha feito essa brincadeira do... Sadia, essa aqui foi leve. Aí, um outro dia X, se eu não me engano, no mesmo dia não. Não, já tinha até mudado já de escritório. É verdade. Que a gente muda de escritório igual roupa. Né? Vai mudando, mas hoje tá bom, hoje tá legal. Mas aí um dia X também, porque assim, eu sempre aprendi, inclusive com o Robson, né, que assim, vai sair, desligou o notebook. Porque assim, você já sabe que tem gente traiçoeira dentro da empresa. Ou se não, assim, por... Eu já me lasquei já. Por segurança também, eu penso mais por segurança, realmente. O Fernando já teve os instrumentos musicais da banda dele vendidos para mais de 300 funcionários na empresa. Tá vendo? Então... Capaz que você vai meio da uma reativar, chega lá, tipo, e aí? E o baixo? E a bateria? Você tá vendendo ainda? Ou chega em meio do churrasco, né? Sempre tem em meio do churrasco. E aí foi nessa o do churras é tão tradicional... que no último a Silvia aceitou o convite da Razer e já tava desmarcando outro compromisso. Seja, não deixe o notebook aberto, sem senha, destravado. Vai sair, dá aquele toquinho pra desligar. E aí nisso, acho que não foi o mesmo que caiu. Custa nada dar um Windows L. E aí eu tô passando assim, fui sair pra almoçar, se eu não me engano. Aí eu falei, alguém vacilou aqui no notebook, hein? E aí acho que a pessoa tava na cozinha, sei lá, tava em outro lugar. E aí eu falei, mano, vou zoar, né? Só que aí eu pensei, o e-mail já tá batido já, né? E-mail toda vez, e-mail, churrasco, e-mail tá batido, vou... E aí na época... Essa época essa época que entrou uma leva de estagiários... Era tudo novo. O do churrasco já tava na sequência, assim. Toda semana, ninguém nem caía mais.
Deixaram zoaram aqui. Não, a gente faz nem pra ligava alertar. mais. A Já gente nem faz pra ligava alertar, ó. mais. Não deixe o notebook aberto sem senha. É segurança. Às vezes tem uma confiabilidade ali, um negócio ou outro, você tem que dar uma segurança. E aí, pô, passou, eu falei, não, esse aqui tem que aprender. É segunda vez já. Aí passei. E aí, na época, tava muito esse negócio de anunciar na OLX. Que eu fazia com os amigos meus, os amigos faziam comigo também, eu já tinha até caído, né, inclusive. Aí eu falei, não, agora vai ser na OLX. Aí peguei uma foto do Google, a geladeira, anunciei na OLX, botei o número... Não, Você eu abriu, criei um grupo no WhatsApp. Com todo mundo. E aí eu coloquei todos os contatos do menino. Todos os contatos. E aí eu não sabia quem que era quem, né? Às vezes você tem um contato de uma ex-namorada. Foi uma brincadeira meio inocente. Mas, entendeu? não sabia. Deu pequeno problema. Às vezes você tem um contato de uma ex-namorada, um amigo que você não gosta, ou que você já brigou. Aí coloquei todo mundo. E aí coloquei a geladeira. Uma geladeira no nível 5 do gelado. Ou eu coloquei a geladeira muito top. Ah, sei lá, R$400. E aí o pessoal, mano, acho que hackearam ele, não sei o quê. Aí nisso tava a ex-namorada do menino. E aí eu não lembro qual foi a confusão, que eu acho que a namorada também tava. E aí as duas... meio Tava que... todo mundo Tava todo mundo. desse contato dele, né? E aí, tipo, uma viu a outra, e aí falou, nossa... Aí, tipo assim, depois que o menino foi contar, né? Falou, meu, deu uma merda lá, por conta que Só que a ex-namorada tava lá, agora minha tá namorada tá pistola comigo. Eu falei, pô, foi mal, cara, mas não deixa o notebook aberto. A culpa é sua. A culpa é sua, não é minha. Foi mal, mas você vendeu ou não a geladeira? Não, melhor que, assim, tava todo mundo rachando o bico, né? Aí eu pensei, não, achei pesado. Não, eu lembro que eu cheguei no escritório esse dia, aí cheguei pra eles e falei assim, cara, vocês passaram do limite. Aí eles olharam pra mim e falaram assim, mano, olha quem tá falando. Olha quem tá falando. Pô, já foi. Pode falar? Não. Deixa eu falar. Fala. Você já quase me matou na Não, é verdade. aqui na avenida. O Danone, pode falar, Danone. Um dia atravessando, pode. Um dia atravessando a rua, o Fernando saiu correndo porque o farol tava aberto. Mano, eu vi aquelas perninhas balançando, eu não Só deu um resistia, rastro. deu a banda. Você rolou assim. Só vi aquelas perninhas balançando. Pô, e se eu desse uma rasteira aqui? E se? Só pra dar uma tropicada. Engraçado, mas assim, aconteceu. Vacilou. Mas fala aí, a do Danone parece ser curioso. Do quê? Do Danone. Do Danone? Pô, então, aí vem ele falando assim, pô, vocês passaram do limite. Eu falei, pô, pra quem colocou o aparelho no Danone do coleguinha pra beber com... Nem do teu coleguinha. Pô, né? imagina, você vai beber seu Da Danone irmã lá que você ainda, né? deixou, pô, né, a sobremesa depois do almoço. Aí você tá bebendo, você... Opa, tem um negócio aqui, que é isso? É um aparelho móvel do menino. Não, mas foi bem tranquilo e respeitoso. Assim, foi de boa também, né? Nada muito Não, passando do limite. e é assim, continuando nessa coisa mais engraçada, Sim. né, do nosso Talk Solve, teve algo descontraído que você criou do zero, Foi o Jeff News, que engraçado. todo mundo gostava muito, e cara, de verdade, eu não faço a mínima ideia de como surgiu, e também não lembro o motivo que parou, né, e eu sei que mesmo Sim. depois que parou, todas as turmas que passaram aí pelo Sempre. nosso time sempre falavam, pô, bem legal, tal. Já foi tema de juntar casais na Smart Solve, já foi tema de terminar relacionamentos na Smart Solve. Tema de aniversário. Tema de aniversário sempre com cobertura completa do Jeff News. Pô, esse negócio doido, porque assim, é que eu sempre tive uns amigos muito doidos, né? Então isso foi num grupo de amigos que começou. Um amigo meu, ele começou a fazer meio que isso, de forma, tipo, nossa, de resenha mesmo. E aí, por conta disso, a gente tava sempre na resenha, né, no grupo de amigos. E aí eu falei, aí teve um dia, foi isso. E aí eu acho que teve um aniversário de alguém da Smart Solve. E aí eu falei, pô, vou dar feliz aniversário pra essa pessoa. Só que eu tava tão ligado na resenha do grupo dos meus amigos, que sempre vinha, né, um jornalzinho, alguma coisa e tal, de meio que, né, jornal. Aí eu falei, pô, vou dar aniversário pra essa pessoa desse jeito. E aí foi desse jeito que começou. Tipo, sem pretensão nenhuma. Foi só um parabéns, assim, realmente foi pra Stephanie, se eu não me engano. Ou foi pra uma outra pessoa, não lembro. E aí dei desse jeito. Só que, assim, eu tenho uma habilidade, talvez não tanto na fala, mas na escrita eu consigo me expressar muito bem. E aí, como eu conhecia a pessoa, eu joguei isso a meu favor e fazia de uma forma engraçada. Então, assim, eu começava falando real notícia,
que era um negócio mais sério. E no meio do texto, eu ia colocando alguma coisa engraçada da pessoa, que eu sabia já. Então virava uma resenha interna, tipo, da empresa e da pessoa também que já sabia. O grande problema era de você fazer isso para pessoas que você talvez não tinha uma grande afinidade. Só que você criou, só que você criou como se fosse uma obrigação fazer de todo mundo, entendeu? né? Começou, tipo assim, era tipo um negócio engraçado e eu comecei a fazer pontual de aniversário pras pessoas. Só que a pessoa já esperava isso de mim. Só que eu tava trabalhando. Eu, tipo assim, tinha outras coisas pra fazer. E aí, quando chegava o aniversário da pessoa, eu nunca fui bom com data. Eu sempre esqueço data de pessoa. Às vezes eu esqueço minha idade. Ontem eu tava perguntando pra minha irmã. Falei, quantas eu tenho mesmo? Porque assim, eu sou péssimo com data. É tanta coisa que tem que gravar ou lembrar. Eu sou péssimo. E aí, chegava o aniversário da pessoa... trabalhando, não lembrava que era aniversário da pessoa. Eu via depois as pessoas dando parabéns, não sei o quê. E aí, sei lá, 3 da tarde, 4 da tarde, um monte de coisa pra fazer. E o Jeff News não sai, não? Aí eu falei, verdade, né? Tem que fazer. E aí começou a virar um negócio mais obrigação do que de livre e espontânea vontade, que eu gostava de fazer. Falando em aniversário, né? Eu e o Fernando, a gente se conhece desde criança. Sim. E aí teve um aniversário do Fernando que eu liguei pra ele, parabéns, irmão, caramba, felicidade. Pô, o que você tá fazendo? Tá comemorando seu aniversário? Ele, não, tô em casa, tô quase dormindo. Eu falei, mas você não vai dormir, não. Não vai dormir, não. Eu tô passando aí na sua casa, vou te pegar. Era aniversário dele real. Tô passando aí na sua casa pra te pegar como se eu tivesse carro. Era passando a pé. Sai lá pela Gustavo, em inglês. A gente se encontrou, a gente falou, e agora? A gente vai fazer o que pra comemorar seu aniversário? Pô, eu não tenho dinheiro, nem eu. Então vamos a pé. Também até o Terra Brasil. Nem Deus, ficar na porta. E, mano, detalhe, nem de pagode, samba ele gosta. Gostava. Não, eu gostava. Mas ele não. Chegamos lá, a balada pegando e ele morrendo de sono. Aí no final a gente terminou o aniversário dele assistindo Dragon Ball no Terra Brasil. Não, revezando, né? Tipo, eu dormia 10 minutinhos e eu só acordo. Saíram, só andaram. Dorme aí 5 minutos que eu fico de olho aqui pra saber se vai manter a nossa integridade. Não, sem grana, tipo, tanto eu quanto mas calma aí, vocês foram lá pro Terra Brasil. Pra dormir. Pra dormir Não, dentro. Dentro? Vocês conseguiram entrar, tipo, a gente tinha dinheiro, tinha dinheiro pra poder pagar. Tinha. Acho que era 10, os 10 a gente tinha. 10 conto, acho que a gente tinha, não. Acho que o Fernando, provavelmente, que sempre tinha mais dinheiro que eu, ele tinha os 20. Tinha os 20, pagou do aniversário dele que ele não queria. Tirou ele de casa, fez ele pagar a sua e ainda dormiu. Não, detalhe, a gente não bebia na época, tipo... Então, assim... Não, eu bebia, ele tá falando por ele. A gente não bebia. Eu parei por um tempo, mas sabe que eu já tava bebendo, eu já tava na faculdade de novo. Já tinha conhecido o Billy, já tava num outro caminho já. Aproveitando aqui, né? Volta a pegar. Já tá, tipo, meio que quase no final, assim. Queria só saber um pouco das suas inspirações e desse novo projeto que você tá tendo. Como que vai ser essa nova fase? Pô, doideira. Antes de você falar do seu projeto, conta como foi tudo que você conseguiu de experiência, aí falando já de Smart Solve. Conta também como foi a dificuldade do momento ali de pandemia. Né? Sim, porque você a gente começa na Smart Solve. Tem uma analogia, né? Tem uma linha do tempo ali. Na nossa reunião geral, a gente até comenta sobre isso, que a gente tem um começo avassalador. A gente tem um puta crescimento de Smart Solve, e aí vem a pandemia, e derruba da gente, inclusive, separar os negócios para poder, tipo, tocar cada coisa, para depois juntar de novo. E aí você vira de novo o único vingador ali, e teve várias dificuldades. Sim. Até do começo que você teve lá na Contibisa para hoje, como muda a questão dos processos? Quanto tempo você demorava para fazer um processo e como é hoje? A gente teve algumas empresas que nós abrimos esse ano, e não foram poucas, né? Sim. Que foram abertas em questão de 20, 30 minutos ali, e não é falando de processo. A gente está falando desde o primeiro momento que o cliente entrou em contato até a gente devolver a empresa dele aberta. Aberta, né? Já. Porque é doideira, é muito doido isso. Foi assim, é surreal, foi o que eu falei antigamente, falando dessa parte de processo, para depois já engajar no outro que você me perguntou, foi muito doido, porque até chegar nessa parte
de você conseguir anunciar que você faz a abertura em 24 horas, pô, o pessoal, se fosse antigamente, fala, tá louco, esse cara é maluco. Porque antigamente era 30 dias e olha lá, né, quando não passava. É óbvio que, assim, existe... Sem exigência, né? sem exigência. E é óbvio que, assim, existem os processos que é um pouco mais burocrático, né, que é uma alteração ou outra, que depende muito mais do órgão do que de você. Sim. Mas, dentro desse período todo, eu tive, obviamente, a oportunidade dentro da Smart Soul de fazer cursos especializados dentro da legalização. Tive a oportunidade de ter como, né, pô, o grande professor Robson, o Fernando também que teve passagem pra caramba, até o próprio Bruno, quando era da parte de sócio também na Smart Soul, na primeira passagem. A gente chegou a ter a carteira de legalização do grupo GPS, né? Sim, que sim. O Bruno tinha uma influência legal Que lá. tinha bastante processo. Trouxe esse processo, a gente vendeu como BPO, mensal BPO. de legalização, que foi aquela fase inicial, que a gente teve esse boom aí. Exato. Grandes aprendizados. Você participou de projetos, inclusive, de inventário. De Tivemos inventário. algumas Pô, viagens ali. Uma experiência incrível também. Que eu nunca tinha feito. Lá pra Bauru. Pô, doideira. A gente se hospedou lá, mas enfim, foi um processo muito bom. Mas dentro disso, óbvio que o dia a dia foi fundamental, né? Assim, cada processo diferente que chegava. Porque assim, hoje em dia acho que muita gente sabe muita coisa. Só que cada dia vai aprendendo um pouco mais. É exatamente dentro da legalização que acontece. Conta um pouco sobre como é trabalhar hoje com as ferramentas que controlam, né? Cada processo e como era antes, que a gente mal tinha informação. Às vezes a gente falava assim, surgiu um trabalho. Se você estava sabendo do trabalho depois de 10 dias de atraso dele, né? Quando o cliente cobrava, e aí? Tá indo. Tá indo. Mas qual? Aquele lá eu já não sei, você não me passou nada. Pô, é doido, porque assim, hoje a gente tem uma gestão que a gente consegue controlar. Daí da parte que chega o cliente fala, ó, eu quero tal processo, até a parte que a gente finaliza e consegue encerrar de fato aquela solicitação. Antigamente não, antigamente foi o que você falou. Chegava o cliente e falava assim, eu preciso do processo tal. Aí você às vezes esquecia de passar, ou se não você passava, aí eu esquecia, não tinha um controle direito. Então, assim, com as ferramentas, inclusive do acessórios que a gente tem hoje dentro da Smart Solve, é o que faz o diferencial. Além, claro, que é da evolução dos órgãos que tiveram, da integralização, que na verdade, assim, como funcionava? Você tinha que registrar a empresa em cada órgão. O único que registrava direto era a Receita e Cefaz, que eu acho que sempre foi direto. O restante você tinha que ir em cada órgão, pessoalmente. Você ia lá na junta, registrava. E levava lá. Não, acho que era junta e Receita. O resto ia lá em cada órgão. Você faz, depois prefeitura. De 2018 para 2019, teve várias mudanças. Primeira integralização era o RLE, que hoje virou o VRE, que é da junta comercial. Doideira, mas assim, de lá pra cá, é claro que assim, todo dia a junta tem atualização, né? Todo dia às vezes dá pau ou outro assim. Que dá uma... Mas tá muito bom em comparação. Porque a gente acostumou tanto já com a parte de ser tão rápido, que às vezes quando dá um pau assim de um dia ou outro, você fica assim, boi, e agora? Outra mudança que eu vejo como fundamental, e essa sim, para quem tá assistindo, você precisa de zero sistema. Você precisa de uma conta no Google. Sim. E começar a gerar forms para você levantar dados, né? Então, muitas vezes lá atrás, quando a gente precisava fazer algum processo, a gente dependia muito dava o contato ali das pessoas e aí vinha, quais documentos precisam? Esses. Outra hora eram outros. Outra hora a gente tinha dificuldade para poder ter um erro ali no nome da pessoa, no documento. A partir do momento que você cria um formulário para que você passe a responsabilidade de preenchimento para o seu cliente, se houver algum erro aí, a responsabilidade é dele. E claro, nós temos a responsabilidade de fazer o double check. Sim. Mas os erros daí em diante, eles praticamente foram todos eliminados. A gente conseguiu de fato... consegue isentar essa parte. A gente conseguiu de fato ter um processo deixando de andar para ele realmente correr numa esteira. Sim. Né? E a legalização na Smart Solve, principalmente no ano de 2023, eu vejo como produtivo, né? Sim. Esteira ali passando atrás de processo. Foi evoluindo assim a cada mês que passava, inclusive até de clientes também que chegaram. Evolução do atendimento, né? A otimização do tempo. Isso, a otimização de tempo, o seu atendimento com os clientes. Sim. E aí você foi ganhando esse tipo de experiência, né? Sim. Porque você, dentro do departamento de legalização,
você é uma outra empresa, você é um atendimento, né? Você é um Exato. atendimento para nós, de escritório de contabilidade, Sim, isso é muito sim. importante, né, Fernando? Exatamente. Eu acho que é isso que fez, inclusive, você, né, fazer, Aham. ter essa ideia desse novo empreendedorismo, né? Então, veio exatamente disso. É claro que assim, sempre teve o incentivo do Robson, ele sempre falou, pô, você tem potencial para ter sua própria empresa, ou você prestar o serviço, né, tipo assim, sei lá, sai no MEI, você pode fazer isso e ter outros contatos, enfim. Mas ele sempre deu esse incentivo. E eu sempre tinha isso na cabeça. Só que é aquele negócio, né? Você até dar o primeiro passo é que nem o Robson. Ele tinha uns clientes ou outro ali, tinha um projeto. Só que ele queria de uma forma tal. Até ele dar o primeiro passo, demorou um pouco. Né? Assim, E até sair exatamente ali a Smart Solve e tal, e dar O bom a é cara. quando você consegue pegar pessoas que já passaram por algumas coisas. Se você consegue absorver o que foi Sim. positivo dessas pessoas, você consegue Consegue. encurtar o caminho, né? Exato. Então você viu algumas situações nossas desde o início da Smart Solve, algumas coisas que a gente fez, pô, super positivas desde o início. Sim. Outras várias, cara, a gente errou pra caramba. Sim, né? sim. E tá tudo certo errar. Tá tudo certo Desde também. que você a gente tá aprenda sujeito a isso. aprenda com o seu E mesmo erro. você vendo, você pode errar também. exato. Mas se você tem a oportunidade de ter acompanhado um projeto, sabendo Pô, onde isso foi foi os erros, fundamental. ter essa parte de mentoria. Eu lembro que em fevereiro de 2023 a gente teve uma conversa justamente nesse sentido, Foi. né? Você estava numa baixa de produtividade, eu chamei você para Uma fase meio conversar, ruinzinha. falei, pô, tá acontecendo alguma coisa com você e tal. Pô, se não tá legal aqui, por que você não abre uma empresa Sim. e começa a prestar serviço? Expande o seu leque. Hoje você já tem conhecimento suficiente para não atender só a Smart Solve Atender como seu cliente. Você pode ter vários outros clientes. Sim, né? sim. E Foi aí, exatamente isso. esse projeto nasce agora no final Pô, eu tô muito feliz. de 2023. Pô, foi emocionante ali a sua... Despedida, a né? sua despedida, né? Falar sobre o seu recomeço ali na nossa reunião geral. Sim. A partir de janeiro você já tem uma estrutura pronta. A mesma pessoa que ajudou a construir aí a marca da Smart Solve está te ajudando Tá me nesse ajudando processo agora. também, que por sinal ficou... Até agradecer o Roger, ficou muito bom. Ficou muito top aí o trabalho. Parabéns aí pelo trabalho dele. Parabéns pelas suas escolhas, porque o mais importante é você ter esse direcionamento, né? E aí falando como seu tio, como acompanhando todo o seu trabalho, me emociona bastante, tipo, ter tido essa oportunidade de acompanhar você De acompanhar a evolução. desde criança, vendo Até- todas as etapas. Sempre tive um tratamento completamente diferenciado contigo, de pai para filho mesmo. Sim. E é aquele momento que quando o pai vê o filho ali saindo de casa, seguindo aquele negócio de ver os passos, né? seguindo a sua própria vida agora. Então eu tô nesse sentimento, né? Pô, agora meu filho casou, ele vai E seguir vai sair a de sua casa. vida, provavelmente ele vai ter os filhos dele agora. E o que eu posso fazer nesse momento é estar na torcida para que você tenha um crescimento profissional. Ainda mais. Fala um pouquinho aí, fala como que é a pronúncia da sua empresa também. Tá aí ó, na tela aí, ó. Põe na Pô, tela, primeiro põe na tela. agradecer pelas palavras. Eu me emociono fácil, me emocionei na despedida, né, entre aspas, lá que a gente teve da confraternização. Mas foi o que você falou. Foi essa série de coisas que aconteceram, né? De passo. E tive professor do lado ali que sempre me passou as coisas boas. Colhi muita, peguei muita informação do que sempre aconteceu dentro da Smart Solve, e isso fez com que despertasse esse sonho, né? De fazer. Pô, eu tô feliz pra caramba com o projeto. É claro que ainda tem alguns detalhes ainda que a gente tá acertando com o Roger, que foi que deu início também da Smart Solve. E, pô, minha intenção no sentido que você falou de atendimento, é poder dar esse atendimento com a empresa agora, não só para a Smart Solve, mas para outras pessoas. Eu vi que tinha bastante pessoas querendo amigos, vinha perguntar alguma coisa ou outra, eu vi que eu conseguia fazer isso. Mas é aquele negócio, né? Sempre o primeiro passo era difícil, né? De você aceitar que você pode, você se permitir também. Com medo também, né? É muito doido. E eu tô numa sensação igual, tipo assim, igual do Robson, uma sensação de dever cumprido. Acho que identificar dores, né?
Sim. Acho que todo escritório de contabilidade tem algum tipo de dor em relação à legalização. Então, assim, a gente está falando de um profissional que começou a desenvolver o processo de legalização como ele era feito antes e todo o desenvolvimento de ferramentas que podem ser utilizadas até a gente conseguir fazer a abertura de empresa em 20 minutos, 30 minutos, desde o atendimento. Então, assim, eu vou falar aqui para quem está nos ouvindo, e se você é um escritório de contabilidade e você hoje tem como dor o processo de legalização da sua empresa, cara, eu posso te indicar, porque foi a pessoa que esteve do nosso lado aqui o tempo todo, os trabalhos do Jefferson, pela competência dele, pela agilidade no processo, principalmente sobre a responsabilidade. Como nós falamos aqui, nós temos a confiabilidade de trabalhar com contabilidade. Então, cara, se tem uma pessoa que é confiável aí para que possa cuidar dos seus processos, é o Jefferson. E, pô, faz aí o seu merchan também. Cara, eu tô fala aí, ó. Primeira vez que eu tô vendo assim, né, divulgando realmente, acho que é a primeira. E não poderia ser diferente se não fosse aqui. Eu acho que assim, Deus faz muitas alinhagens certo, né, do que tem que acontecer. Exatamente. Desde lá de trás, de como comecei, até chegar na Smart Solve, até eu ter essa ideia e de fazer esse projeto. Aí o nome da empresa é Tapdone, no sentido de toque feito. Pra você que tem essa dificuldade, como o Robson disse, de atendimento. É coisa rápida, né? Vai ser papo de você... Opa, piscou, a empresa tá aberta, ou piscou, seu processo já vai estar resolvido, ou... Eu vi que você deixou um QR Code eu deixei um QR Code aí na tela, que é o contato que vocês podem clicar aí e colocar no celular. Mas a pergunta que não quer calar. Quem entrar em contato com esse QR Code, estiver assistindo aqui o nosso TalkSolve, vai ter desconto ou não? Vai ter desconto. Se vier pelo TalkSolve, 30% de desconto nos primeiros processos. 30% de desconto no processo. Cara, e pra receber a sua tabela de preços, como é que faz? Você consegue ter ali, através do seu Entre em contato pelo e-mail, eu consigo mandar a tabela de preço, e aí vem certinho. Vendo pela TalkSolve, tem 30% de desconto. Os primeiros que vierem, já vai ter esse benefício aí pra você. Fechou? Tapdone. Tá vindo aí, ó, pra inovar, diferente, no mesmo sentido de atendimento, para dar o suporte necessário na parte de organização, abertura, alteração, você que tem sua MEI, tá parada lá, tem parcelamento para fazer, tá cheio de pendência, o suporte de contábil você já sabe quem são, que vai ser sempre a Smart Solve. Tá com feijão no molho ali, quer resolver outras pendências. Entendeu? Tá tudo certo. Então, é isso, eu vou vir exatamente com essa ideia. Pra, assim, futuramente tem algumas coisas que eu pretendo fazer de ideia. Vamos deixar também o contato do Jefferson. Pode deixar. Porque às vezes por aqui não pega direito. Às vezes pode bugar o QR Code, mas deixar o contato. vai ter o e-mail e o celular lá também. A gente deixa o seu e-mail e o celular. Show. E quem vier colocar que do TalkSolve, terá 30% de desconto. 30%. 30%, tá? Pô, é um terço do processo na faixa. Bom, Jefferson, quero agradecer aí. Feliz, viu? Feliz de estar aqui, feliz de ter divulgado aqui. A sua história pra gente é inspiradora. Então a gente fala aqui com os nossos ouvintes aqui, com as pessoas que acompanham o trabalho aqui do TalkSolve, que nós trabalhamos histórias com empreendedorismo e histórias inspiradoras. Se essa história não é inspiradora, cara, parei. Eu não sei o que pode ser então. Então agradeço demais a sua participação. Obrigado a vocês. Pra gente foi uma grande honra você ter participado. E, pô, obrigado mesmo. Boa sorte aí no seu negócio. Você pode ter certeza que não vai ter ninguém que vai estar torcendo mais pelo seu sucesso do que a gente. E obrigado. De coração, vocês tinham que ter sido a primeira mesmo divulgação. E é isso, obrigado. A gente vai estar sempre junto, parceria aí. Com certeza. Então eu quero também agradecer. Sabe que eu gosto muito de você, como eu gosto de toda a família. Desde quando você era pequenininho, eu dormia lá, você colocava close-up no meu cabelo. Não podíamos esquecer disso. Então, assim, tenho um carinho gigantesco por você. Agora nem cabelo eu tenho. Mas obrigado, sucesso. Topetinho tá crescendo, né? É o quê? Topetinho tá crescendo. Eu falo que tem uma pista de Hot Wheels. Mas sucesso, depender de mim, sabe? Vou divulgar em todo lugar. É isso. Sucesso.
E obrigado. Se quiser falar alguma coisa... Obrigado, é isso. Eu só tenho a agradecer mesmo. Essa é a primeira oportunidade que eu tô tendo de apresentar a minha empresa. E eu vou estar sempre aí, precisando, o QR Code tá na tela, vai estar aí no link, eles vão disponibilizar, contato, e-mail, precisou. Bom, pessoal, gosta de histórias inspiradoras e de empreendedorismo? Você não pode deixar de acompanhar as próximas edições do nosso TalkSouve. Então, obrigado por você ter assistido, espero que tenha gostado. Ó, não esquece de curtir, seguir e compartilhar, tá bom? Então, ó... Mas é para compartilhar muitão, porque muito. A gente depende disso para conseguir evoluir no nosso projeto e conseguir alcançar o maior número de pessoas, o maior número de empreendedores, que a gente possa fazer um pouquinho de diferença para a evolução sua e de histórias positivas. Inspiradoras. Se tiver ideia de quem chamar, manda aí. Manda aqui embaixo. Quem que vocês querem ver aqui, ou alguma coisa assim, ó, manda. Eu quero ver tal pessoa, porque eu gosto dele, tal, não sei o quê. O pessoal vai entrar em contato e vai tentar. Pode ser não já tem. A gente coloca humilhação às vezes. É isso. Não, mas é sério. Se você tiver alguém, coloque aqui embaixo. A gente vai fazer de tudo para trazer a pessoa. E, novamente, obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal.